Tudo se passara como um relâmpago numa noite sem lua, sem pregadores e profetas da desgraça, anunciando a vinda de um Armagedão a cada instante, numa artéria movimentada. Sem oráculos de adivinhos, astrólogos, xamãs e toda a espécie de visionários, anunciando a veracidade de uma profecia milenar. Sem calendários nem mapas astrais, cheios de símbolos e signos ancestrais, transmitidos por figuras míticas e por deuses inventados pela ignorância do homem. Sem búzios, runas e toda a espécie de objetos utilizados por ocultistas para adivinharem o futuro. Sem uma borboleta a bater asas do outro lado do mundo. Tudo se passara e o mundo fora o último a saber. Os primeiros sinais foram sentidos pelos comandantes dos navios e dos aviões de todo o mundo, quando constataram o aparecimento de inúmeras cintilações nos rádios e radares dos mais importantes meios de transporte aéreos e marítimos alguma vez inventados pelo homem. As bússolas giravam em diferentes sentidos, como derviches numa dança sufi. Nos céus, misteriosas auroras boreais sucediam-se umas às outras em latitudes muito abaixo do normal. Apenas as pessoas que viviam no campo ou junto ao mar deram conta destes estranhos fenómenos, sem perceberem do que se tratava. Mais abrupta fora a sua passagem pelas artérias caóticas e poluídas das grandes urbes. Para ter a dimensão exata do seu impacto, imagine o tráfego num cruzamento de uma das maiores cidades do planeta em hora de ponta. As pessoas nos seus veículos, desesperadas por voltarem ao conforto dos seus lares, para receberem das suas famílias os costumeiros beijos e abraços da praxe ou apenas da pessoa amada. Verem as suas viaturas desligadas num instante, como se tivessem queimado o último fusível de um quadro elétrico de uma casa ou de um prédio. Agora imagine o espanto dessas pessoas a dar lugar à inquietação, a inquietação à raiva e a raiva ao pânico, como se estivessem dentro de um caixão, antes de serem cremadas ou enterradas vivas no cemitério. Imagine. Os veículos que ainda circulavam desgovernaram-se até embaterem num poste, boca de incêndio, parede ou mesmo uma montra de uma qualquer loja ou estabelecimento aberto à hora em que ocorrera a catástrofe, como se tivessem declarado a independência aos seus donos e resolvessem dar uma última volta antes de acabarem numa sucata ou abandonados em qualquer canto escolhido pela mão cega da surdidez humana. Os que continuavam parados eram alvo da ira e loucura dos seus proprietários, como se tivessem tido a culpa de soltarem o último suspiro sem a sua permissão. O ambiente que se vivia dentro daquelas 4 paredes de plástico, vidro e metal assemelhava-se a uma orquestra dirigida pela batuta hirta do próprio diabo, feita de dor, medo, pranto e espuma a escorrer das bocas de criaturas que se haviam esquecido de ser humanas. Nas ruas, o inferno manifestava-se de diferentes maneiras. As caixas multibanco eram vítimas do mais absoluto desespero e ódio por parte das pessoas que viam os seus cartões engolidos para sempre dentro do ventre daqueles seres frios e calculistas que só conheciam a realidade dos seus clientes a partir dos números das suas contas e dos dígitos que teclavam na textura fria dos seus botões. O embaraço das pessoas que tentavam pagar o que tinham consumido nos restaurantes, lojas ou em qualquer outro espaço onde tivessem comprado e usufruído de um bem ou serviço, degenerava no mesmo sentido. Menos sorte tiveram os computadores, os tablets e os smartphones no meio desta história. O destino não fora nada benevolente
para com estas simpáticas engenhocas que o homem transformara, no espaço de poucas décadas, em bens de primeira necessidade como o pão, o leite, a água ou o arroz. Era espantoso como o ser humano conseguir incorporar toda a sua vida dentro dos seus ventres sintéticos e frios para depois a perderem de uma forma tão abrupta e cruel, como um amigo íntimo que partira para o outro lado da manhã sem se despedir numa festa, num bilhete deixado numa esplanada ou num simples adeus, esquecendo-se de que já viveram uma vida inteira sem a sua presença. Descobrir alguém como Xavier no meio daquela selva de lamentos e gritos era uma tarefa tão ciclópica como encontrar uma lágrima num deserto. O porte elevado, robusto e alvo deste bombeiro na casa dos 40 contrastava com o seu olhar pardacento, da mesma cor da sua barba e bigode ralos, e a marca da ferida que ostentava no ombro esquerdo, ocultada pela roupa, não eram suficientes para o destacar no meio daquele vendaval apocalíptico provocado pela loucura humana. Ele, tal como todos os da sua espécie, procurava apenas uma coisa, talvez a única coisa que todos os seres humanos procuravam em todos os cantos do planeta, que consideravam como sua casa e que agora parecia tão inútil como a casca vazia de um caracol abandonada num passeio esquecido. Uma saída.